18 do 1 ao 8. Eu peço que vocês mantenham uma Bíblia aberta, que agora a gente vai ler apenas o 18, 1 e 8. 18, 1 e 8. Vai projetar? Disse-lhe Jesus. 18, 1. Lucas 18, 1. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Vamos ler junto, por favor? Volta lá. 1, 2. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. 8. E digo a vocês que ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Pai, revela em nome de Jesus. Amém. A leitura acima relata uma parábola. Aqui a gente acabou de ler, ok? E o que é parábola? Gosto da definição, não sei quem é o autor, da definição que diz o seguinte: parábola é o contraste ou a comparação entre a realidade natural com uma realidade espiritual. Contraste ou comparação entre uma realidade natural com uma realidade espiritual. No verso 1, vemos a intenção clara de Jesus: mostrar-lhes que deviam orar sempre. A oração é a via de mão dupla que Deus direciona ao homem como acesso ao mundo espiritual. Espiritual, Josi? Sim. Via de mão dupla? Sim. É através da comunicação com a oração que a gente vai a alguém extremamente poderoso. A gente não vai a alguém poderoso. A gente vai a alguém extremamente poderoso, infinitamente poderoso. O nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Pai em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, a quem é direcionada a oração, que no caso é Deus, o Senhor absoluto. Então a gente sai da zona real, natural, para ir para a zona espiritual, certo? Quando a gente sai dessa zona natural, a gente vai manter um contato com o soberano. Nós indo a Deus. Ao mesmo tempo, por que mão de via dupla? Mão de via dupla. Porque nós vamos e quem ouve corresponde. Ele vai responder. Porque quem está ouvindo é Deus. Só que é interessante que Jesus chama os discípulos com uma parábola. Uma realidade natural, com essa parábola aí, com a realidade espiritual, que penso que é diferente. Muitas vezes a gente analisar um contexto tão complexo de uma viúva. E quando Jesus chama esses discípulos para fazer essa comparação, Jesus vai fazer o seguinte: vem cá, eu quero te contar um segredo. Eu quero te contar algo que é real. Quem mais orava? Quem é exemplo de oração na Bíblia? Jesus. Jesus vai escolher os 12 discípulos, Jesus vai e ora, quando ele volta ele escolhe os 12 discípulos. As decisões de Jesus eram pautadas em oração. Jesus vai ser crucificado, Jesus está no Getsemane, o quê? Orando. Glórias a Deus. E penso que é aquele papo que a gente tem com pessoas íntimas, um papo íntimo, um segredo que você deseja compartilhar, para que esse segredo gere vida, gere consequências boas
e a pessoa consiga ter um acesso a algo possível. E foi bem isso que ocorreu no momento. Além de proclamar, direcionar e intensificar a oração como ponto principal de comunicação, Jesus coloca uma responsabilidade em quem vai para esse passo de intercessão. Ele fala o quê? Nunca desanimar. O verso 1 está escrito isso. Coloca, por favor, novamente, Nick. Para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Sem desfalecer. Com certeza é um desafio ao cristão. E o texto vai falar assim, do 1 ao 5. Eu vou ler na minha versão aqui, que é NVI, acredito que é NVI. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Uma parábola, ok? Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Vejamos o texto. O ponto principal de Jesus é a oração e a intercessão contínua e não desfalecer. Vem 3 personagens aqui: viúva, juiz, que não teme a Deus, e vê o adversário. A parábola leva a gente do mundo natural para o mundo espiritual, sobrenatural. Glória a Deus. E o que ela pede para fazer? Justiça. Ela pede justiça. É como quem sabe que tem direito a algo por direito e não por força. É ou não é? Esse homem não teme a Deus. Esse homem não teme a homens. Mas a mulher vai à procura dele e pede justiça contra o meu adversário, contra o meu inimigo, em algumas versões. E a gente vê que esse juiz ele não se importava, porque a parábola diz que ele não estava se importando com o que estava acontecendo com a viúva. Porque o juiz não temia Deus. E não lhe importava com a justiça ou com a injustiça. Mas ela busca o quê? Eu quero meu direito. Só que a parábola continua dizendo que ele não suportou, ele até suportou durante um tempo. Ele até suporta durante um tempo. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: mas a insistência dessa viúva pedindo algo correto, algo que era seu por direito, o pedido de justiça que lhe cabia, uma vitória que ela tanto insistiu, porque ela sabia onde buscar aquilo que ela queria, por direito de justiça, fazendo a coisa correta. O tempo da resposta da viúva a
acontece. E o juiz, que não é homem temente a Deus, que não pensou em momento algum nos possíveis prejuízos ou dificuldades dessa senhora viúva, só pensava em si mesmo. Esse juiz egoísta fala consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens. Não respeitava homens, por ter esse juiz poder terreno, realidade natural. O juiz estava sendo importunado pela viúva. Várias versões podem estar falando que ele estava sendo molestado. Eu até falei um tempo atrás. Eu penso que essa viúva é a seguinte. Eu falei, acho que foi pro ar, acho que foi uma menina aqui. Eu penso que essa viúva é aquela pessoa insistente, quando quer alguma coisa, que abre a porta da casa, tá a viúva lá na porta, faz justiça. Aí ele vai para o trabalho, vai lá pro gabinete dele, aí ela para na porta e fala: faz-me justiça. Aí ele vai sair para almoçar, ela está na porta, faz-me justiça. Aí ele volta de novo para trabalhar, ela está na porta, faz-me justiça. Aí ele volta de novo para casa, faz-me justiça. Aí ele vai para o lazer, tá a viúva, faz-me justiça. Porque ela insistia. A palavra diz que ele foi vencido pelo cansaço. E Jesus está fazendo uma parábola. Jesus está dizendo isso. A quem? Aos seus discípulos. Quem nós somos? Discípulos. Seguidores de Jesus. Amém? Amém. O assunto principal é o quê? Oração e não perder as forças, não desanimar, não é isso? A intensidade, não desfalecer, não perder a fé. Não perder a fé. Jesus faz questão de dizer que esse homem é um egoísta, prepotente, arrogante e ímpio. Jesus faz questão de deixar isso claro. E Jesus está mostrando que através da insistência da viúva por algo de direito, que faz com que ela procure a justiça, peça a justiça por ela, esse juiz tem que fazer a justiça por ela, porque essa viúva não sossegue enquanto não tem seu direito julgado pelo juiz. É como quem vai dar queixa sabendo que já ganhou a causa. Entenderam? É como quem vai dar uma queixa. A causa ganha. Tem nada que faça perder. Já viu isso? Já viu gente que vai dar queixa e fala assim, ó, tô contra fulano, é causa ganha. Não tem quem faça perder. Ela vai desse jeito, com convicção. Aí você pode pensar, você quer dizer então que Deus é assim? Deus tem que ter esse jeito de falar com Ele. Deus é antes de tudo o quê? Deus. Deus é antes de tudo Deus. E por meio de Jesus era o quê? Nosso Pai. E Jesus, sabendo que provavelmente essa pergunta estava pairando na cabeça dos discípulos e na nossa no dia de hoje, ele continua dizendo o quê? O verso 6 vai falar assim, ó. E o Senhor continuou. Continuou o quê? Continuou de que forma? Continuou por quê? Porque ele diz que de tanto o juiz receber, volta lá o 5. Esta viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça para que não me deixe de me importunar. Depois deste juiz dizer isso, fazer isso, da causa ganha da juíza, da viúva, Jesus vai falar. E o Senhor continuou, o 6. Ouça o que diz o juiz injusto. Gente, mas nosso Pai é um Deus justo, não é? Ou continuação 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos?
Eita glória! Escolhidos. O que está escrito lá em João 15,16? Escolhidos. A viúva é uma importunação na parábola, é ou não é? A viúva é um problema para o juiz, é ou não é? Mas olha o que está escrito lá em João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Glória a Deus. Não depende de mim, não depende de você. Deus escolheu para dar o quê? Fruto. Fruto que permaneça. O que é que sua oração é para Deus? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou qual a importância da sua vida e da sua ida na presença de Deus para Deus? Você já se entendeu como escolhido de Deus? O escolhido para ser intercessor? Porque Jesus está ensinando aos discípulos isso. A orar e permanecer e não perder a fé. Permanência, insistência. E ele vai falar. Olha o que está escrito. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam? Que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Jesus está dizendo isso. Porque diferentemente do juiz, Deus escolheu corresponder aos pedidos dos seus escolhidos. Glória a Deus por isso. Enquanto o juiz iníquo, egoísta, mau, queria distância alheia ao caso alheio da viúva, da justiça para a viúva, Deus, o nosso Pai, escolheu, primeiro, nos capacitar, Ele é santo. Eu não entro no Santo dos Santos porque eu sou santa. Eu entro no Santo dos Santos porque Jesus é santo e me faz ser santa, através do Espírito Santo. Assim é por cada um de nós. Fruto que permaneça. Segundo, clamor. Clamor de quem confia, de quem entende que quem está ouvindo é fiel naquilo que diz. Terceiro, cremos. Crer. A insistência em clamar de dia e de noite é de quem está com sua causa em amargura de alma. Ó Jesus, dor, dificuldade, buscando pela fé a resolução do seu pedido contra o inimigo. Contra o inimigo. Lembra do que estava escrito? Nossa guerra não é contra carne nem contra sangue. Existe o inimigo. Existe ou não existe? Nossa guerra não é contra quem está fazendo mal. Nossa guerra é então quem é que acessa isso? O Espírito Santo. Vamos para onde? Para a oração. Justiça é nós clamarmos para Deus, que fez justiça em Cristo. Justiça é nós clamarmos para Deus, que fez justiça em Cristo, tornando-o maldição, para que pudéssemos clamar em seu nome, crendo que o Pai responderá pela fé. Esses pontos são especialmente definidos por quem vai a Deus, crendo que Ele é o único capaz de gerar soluções em meio aos mais diversos problemas ou dificuldades que podemos estar enfrentando. Oramos não por nossa capacitação, gente, não por nossa capacidade de fazer algo. Oramos não porque temos poder. Deus tem poder. Oramos não porque é o último recurso, é o primeiro e mais essencial recurso. Oramos porque quem promete é fiel para cumprir.
Deus é fiel. E tudo que vemos é Jesus chamando os seus discípulos ao princípio ativo dele enquanto homem, intercessão, a oração. A oração de quem crê, tem fé. A oração de quem entende que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como é que a gente conhece a Deus? Aqui está a revelação de Deus e aqui está a revelação do homem caído. E aqui está o Deus imutável, o mesmo que era ontem, hoje e eternamente será da mesma forma. Só que a gente vai ver o seguinte: o fruto da vitória que os irmãos receberam, muitas vezes a gente vê para muitos testemunhos. Eu gosto de escutar testemunho, particularmente gosto de ouvir testemunho. Gosto de ver como Deus age na vida das pessoas. Isso me impulsiona a entender que se fez com o outro, pode fazer comigo. Sabe? Gosto de ver isso. Gosto de ver mães que relatam situações de vitórias de causas perdidas ao homem natural. E que na intercessão, na busca e na certeza de que alguém ouvia, ainda que não conseguisse entender esse Deus Todo-Poderoso, que houve resposta. Então, se Deus fez isso com aquela pessoa, por que não faz com a gente? Por que não ousar na fé? Tem irmãos que ousam na fé, pedem coisas absurdas e ganham, recebem, por fé. Por fé. Você fala assim: fulano, você tem isso aqui? Não, eu falo isso para Deus. E ele me responde: E hoje eu peguei e fiz prova com ele. Falei: eu não vou sair daqui enquanto o senhor me deixar o passarinho comer aqui um negócio que eu quero meu passarinho comer. Eu quero gravar. Eu quero gravar. Hoje o passarinho, todas as manhãs, é incrível. Todas as manhãs, os pássaros recebem alimento da mão de papai. Todas as manhãs. Lá na marmoraria tem um dos lugarzinhos, buraquinhos, que os pássaros pequenos se enfiam e colocam os ovos lá dentro. E toda hora os bichinhos vêm com alguma coisa no bico. Eu falo: gente, pelo amor de Deus, que é isso? É absurdo. Aí lá, nós estávamos em Leão, na casa da gente lá hoje de manhã, e eu estava finalizando isso aqui. E aí, uns bichinhos desse tamanhozinho assim, ó. Depois eu vou botar o vídeo aqui. Desse tamanhozinho aqui, ó. Umas larvinhas. Do nada, essas larvas saem do mato. Do nada. Saem do mato e ficam rodando no lugar seco. Elas fazem assim, ó. É como daqui pra cá. Elas vão, chegam até a ponta do mato e voltam. Eu falei: gente, elas só podem estar chamando os pássaros para comer elas. Eu falei assim: eu quero ver. E orei, mas o pássaro foi, olhou e voltou. Eu falei: eu quero ver. E fiquei ali insistindo. Na quarta vez, louvado seja Deus, ele apareceu e foi. Mas não pegou o que estava cá, pegou o que estava no mato. Tá tudo bem. Mas eu vi que papai estava sustentando aquele pássaro. E isso chama atenção para um animal, um ser, e o outro ali também era um ser. Chama atenção para a organização e para a bondade do Pai. Um Deus que cuida nos mínimos detalhes de tudo. Tudo. Ele não só cuida da vida de fulano, ele cuida da vida de fulano, de ciclano, ele cuida da vida de todos particularmente. E o nosso Criador nos dá nessa parábola assunto específico. No início era uma viúva, um juiz e um inimigo, ok? A via natural, rotineira, que é uma parábola, certo? Aí a gente vai ver o texto que ele vai para outra dimensão espiritual. Olha que interessante, ele vai para Deus, escolhidos e Jesus. A gente vai ver de forma perfeita Jesus nos mostrando que a conclusão da mensagem através da parábola é essa convicção de quem ouve, responde e quer fazer o milagre. E o nosso Criador escolheu o meio de mostrar a verdade, verdades eternas por meio de verdades cotidianas. E
por ter enviado, o Filho para nos mostrar as verdades de um reino espiritual vivido no tempo do agora, a gente precisa colocar em prática o que sabemos, e o que vemos, e o que ouvimos. Jesus faz uma colocação intencional para nós nesse dia. Jesus chama para sair da zona visível para a realidade espiritual. Uma realidade natural para uma realidade invisível. A fé é isso. A fé. E Jesus abre a boca para falar bem assim no 8. Eu lhes digo. Eu digo a vocês. Jesus dá a palavra dele. Que ele lhe fará justiça e depressa. Que ele lhe fará justiça e depressa. Aí ele vai fazer a seguinte pergunta. Na verdade, aos que clamam de dia e de noite, não é isso? Não é isso que a palavra diz? Ele vai fazer justiça a quem? A quem insiste de dia e de noite. Quem clama de dia e de noite. Porque no sobrenatural é na presença de Deus que vivemos um momento de busca a seu amor e a sua bondade, que devemos contar com um ato de misericórdia e confiar em seu caráter. O perdão dos pecados. Quem deu por escolha o perdão dos pecados? Foi Deus. Que ao invés de destruir, escolheu o quê? Cuidar, trazer para perto. Escolheu amar e perdoar. Isso é a justiça que ele fez em Cristo Jesus. Esse é o acesso que Deus deu para a gente ir ao Santo dos Santos, por meio de Jesus Cristo, o qual vive e reina eternamente. Por confiar, na verdade, por sabermos que pecado é o que afasta o homem natural de entender o que é ser escolhido pelo Criador. Podemos clamar por sua justiça, pedindo que o Espírito Santo vá ao encontro dos que estão longe, distantes. Por meio do sacrifício de Jesus somos capacitados e ao mesmo tempo temos acesso aos santos dos santos para clamar. Clamar por perdão pelas vidas de pessoas que amamos, que nos perseguem, usando as palavras de Jesus quando vemos escrito, e crendo, tá? Porque saber não é a mesma coisa de confiar. Ter informação não é a mesma coisa de crer. Crendo. Olha o que está escrito lá em 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha que interessante. Irmão Pedro, não tem? Irmão Pedro que negou Jesus 3 vezes? Irmão Pedro. Imaginando se fosse nos dias atuais, hein? Como é que seria? Será que a gente ia querer ouvir algum conselho de Pedro? Esse mesmo homem escreve-nos o que ele aprendeu com Jesus. O Espírito Santo revela a Pedro e a nós que o Pai não está demorando, mas que há um porém. Há um porquê. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Quais são as obras de justiça que temos realizado? Para que creiamos
que Deus pode, através de nós, mudar circunstâncias e vidas de pessoas que estão em nossa volta perdidos. Vou fazer a mesma pergunta que eu escrevi isso aqui, fiquei imaginando o que eu estou fazendo. Quais são as obras de justiça que temos realizado para que creiamos que Deus pode, através de nós, mudar circunstâncias de vidas de pessoas que estão em nossa volta perdidas? Pensando nisso, pensando em legado, pensando em vida, em perdão, em Deus. Pensando no amor de Deus, no pecado que destrói muito. Imagino, eu fico realmente pensando, já pensei várias vezes, Senhor fulano, todos são alvo do seu amor mesmo? Aí você pensa, será que tem condição de alguém não ser alvo do amor de Deus? Depois que tudo que aconteceu com Jesus? Aqueles que blasfemam contra Deus, eita, que estão vivendo uma vida totalmente regressa, totalmente devassidão pura, horror, blasfêmia, os piores pecados, humanamente falando. Aqueles que estão fazendo mal para o outro, derramando sangue inocente. Como orar por essas pessoas? Como crer que podemos levar as boas novas para essas pessoas? Glória a Deus, meus irmãos. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que não é a gente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que provoca o homem a entender a sua real decadência, a sua queda, a miséria que vive, não é nós. E como crer nisso? É crer na justiça de Deus em Cristo Jesus realizado na cruz. E é interessante que a gente pode ver situações específicas. Eu estava pensando, né? Como é que é isso? Então, eu estou que nem os discípulos, que naquele momento que o homem rico chega para eles, não tem um jovem rico? Todo mundo lembra dessa história, não lembra? Chega um jovem rico dizendo para o Senhor: bom mestre, o que posso fazer para herdar o reino, para ter a vida eterna? Ele fala, mas de fato, bom mestre, porque entende que Jesus faz os sinais de Deus. E Jesus fala, não há um bom senão Deus. Você sabe perfeitamente de onde eu vim. Ó, faz o seguinte, você sabe as leis? Vai lá, os dois têm uma conversa. Não, tudo isso eu cumpro. Cumpro todas as leis. Só que ele cumpre todas as leis interpessoais. Respeitar a mãe, tudo isso. Só que a lei suprema de amar a Deus sobre todas as coisas, na hora que Jesus fala, para você ser perfeito, vai lá, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e vem. Vem e segue. Parafraseando para ser rápido. Tá? Onde é que você encontra isso? João 10, do 17 ao 27. Não vou ler tudo porque é o que é que acontece com o jovem? O jovem sai contristado, triste, porque era dono de muitas posses. E aí Jesus continua conversando e chega num determinado momento que os discípulos pegam e perguntam assim: mas quem pode ser salvo? Os discípulos perguntam: quem pode ser salvo? No 26, Jesus olhou para eles e respondeu. No 27, perdão. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Quem pode ser salvo? Eu com minhas obras de justiça? Eu faço as obras de justiça porque sou salva. É assim que existe o reino de Deus, é dessa forma. Mas então, Josi, espera aí. Então, se ninguém pode ser salvo,
Como entender então que uma pessoa vive sem possível o homem fazer isso? Como ter a convicção de que Deus pode salvar uma pessoa que está no pior do pior? Confiando no caráter dele, que está onde escrito. Olha, eu quero que a gente abra rapidinho. Eu vou ter que ler isso. 2 Crônicas 33. Eu vou ler rápido, mas presta atenção rapidinho. Eu vou ler aqui rápido na minha versão. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos. Ouviram? Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Bel-Menon. Praticou feitiçaria, adivinhações e magia, e recorreu a médios e aos que consultam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Uau! Ser humano desse é impossível ser convertido, não é? Matou os próprios filhos sacrificados. Para mim, não tem perdão. Tem para vocês? Sinceramente, tem condição de você pensar em perdão? Obedecer? Estou falando apenas de alguém. Estou falando apenas de alguém que pegou e levantou altares idólatras. Estou falando de alguém perverso. E derramou sangue inocente. A gente pode ver isso em Reis e em Isaías. Perverso. O 9 vai falar assim, ó. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Pense num homem que acabou com tudo. Manassés. Pior. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Existe uma comunicação de pessoas que estão próximas, ouvindo a mensagem de Deus e enviando a mensagem para esse homem, não é? Pois é. Aqui a gente pode ver como os mensageiros. Por isso o Senhor enviou contra eles o comandante do exército do rei da Assíria. 11. Os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. 12. Esse aqui é nosso pai, tá? Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Por que eu clamo por pessoas miseráveis? Porque Ele me dá a mão para isso. Senhor, manda o Espírito Santo lá. Senhor, muda fulano. Porque o Senhor fez na vida de Manassés. Porque o Senhor trouxe o exército inimigo para levar ele, para ele passar por uma porrada de coisa ruim, para ele não lembrar do Senhor e clamar ao Senhor. Faz isso, Senhor. Vocês entenderam por que a gente clama? Porque não dá val. Gente, só lê a Bíblia. É misericórdia por cima de misericórdia. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça.
gente clama. A gente não clama porque a gente é bonzinho, não. A gente clama porque a gente precisa da misericórdia de Deus e as pessoas também precisam. Se a gente se coloca no lugar de justo, a gente não vai clamar. Mas se a gente se coloca no lugar de justificados, a gente vai clamar. A diferença está aí. Eu sou justa, tá? Sou justa. Sou justa. Sou justificada, viu? Pelo sangue do Cordeiro. Lembra dos dois que oravam? Um ora, bate no peito e fala: eu não sou que nem esse. Eu não pego, eu não faço isso. A gente, Senhor, sou miserável. Quem foi justificado? Quem reconheceu? É sobre isso. É sobre a gente ir para o santo e dizer a Ele: o Senhor é santo. Eu preciso ser santificada. Fulano precisa conhecer o Senhor. Gente, quando eu leio para Manassés, é uma porrada no meu coração. É algo dolorido. Eu imagino um homem que pega os próprios filhos e sacrificam. Eu não estou falando de outras pessoas estranhas, eu estou falando de filho. Eu estou imaginando uma pessoa agora enxergando Manassés, passando por Manassés, uma nora, uma conhecida, uma serva. Eu me imagino agora eu trabalhando num palácio e olhando para esse homem cuspindo, e quando esse homem passa: se eu pudesse eu matava, porque é ruim, porque é isso, porque aquilo. Deus está vendo, ele está arrependido. Vocês estão vendo isso? Deus está vendo ele se arrependendo e Deus dando graça. É esse o Pai da gente. Ele é misericordioso. Ele escolheu perdoar. A oração é um meio de acesso. O que foi que ele fez? Manassés orou. Olha o que está escrito. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se diante dele, do Deus de seus antepassados, quando ele orou. O Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém. Só que ele não só orou, ele converteu. Olha o que ele vai dizer depois. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou o altar, e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Geom, no vale, até a entrada do Porto do Peixe, em torno da colina do Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e as imagens que haviam colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na coluna do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés incluiu sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes. Você pode ser alguém que vai levar a mensagem de Deus para uma pessoa e ela vai se arrepender, ela vai lembrar do amor de Deus por ela. Porque existiam homens de Deus próximos de Manassés, levando a mensagem de Deus para Manassés. Isso aqui é profundo demais, gente. Será que um dia que nós estávamos aqui, quarta-feira, Deus falou isso comigo? Será que você conhece o Deus que você serve? Será que você entende uma misericórdia que Ele tem? O Espírito Santo falou com isso com toda a convicção, por isso que eu tive que vir para cá. Porque quando eu leio isso, me constrange. Eu tenho que clamar por pessoas, eu tenho que buscar, pedir ao Espírito Santo que transforme vidas, porque eu não consigo transformar vida de ninguém, mas eu posso ser justiça de Deus na vida das pessoas. Porque quando eu vou no trono da graça e falo: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de fulano, Jesus. Ele não te conhece não, por isso que ele faz isso. Porque no dia que ele conhecer Jesus, ele muda. Ele quebra tudo, Jesus. Destrói todos os altares que foram construídos. E levanta a adoração ao Senhor Jesus. E faz diferente. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os pecados e sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados a ídolos, antes de humilhar-se
Tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Antes de humilhar-se, Jesus vai falar, a última coisa que Jesus fala é o quê? Nessa parábola que nós estávamos lendo. Ele vai falar sobre quem intercede dia e de noite. Ele vai falar que vai ter resposta. Mas ele faz uma pergunta. E essa pergunta machuca. Eu lhes digo, eles farão justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier encontrar a fé na terra, você tem fé no que você pede? Ou você tem fé no que você busca? Quando você vai em oração para Deus para pedir alguma coisa, você crê que Ele pode fazer? É na fé nele? Ou é na fé na própria força? As circunstâncias são circunstâncias. Tem muita coisa que eu queria que Deus fizesse muito rápido. Mas tem o tempo dele. Enquanto eu espero, eu permaneço, como Jesus disse, que é para perseverar. Enquanto o milagre não chega, enquanto eu não vejo as circunstâncias mudadas, eu creio que Ele fará. Ou eu estou duvidando? Porque circunstâncias podem acabar roubando nossa fé. E Jesus não quer isso da gente. Se essa mulher parasse de clamar ao juiz, por alguém achar ela chata, insistente, se ela simplesmente olhasse para a circunstância de alguém que tem uma autoridade, que não liga para Deus e que não se preocupa com o favor próximo, ela não teria a justiça dela feita. E Jesus fala da parábola para a gente olhar para isso e crer. Os discípulos aqui citados, todos já morreram. Alguns pagaram com a própria vida para que hoje a gente pudesse ler essa história. Sabia disso? Conta-se a história de que Pedro não se achou digno de ser morto como seu mestre crucificado. Conta-se a história que ele pede para ser com a cruz de cabeça para baixo. Eu creio que ele fez isso. Porque o Pedro que negou Jesus não é o mesmo Pedro que escreve aquilo para a gente. É um Pedro renovado de espírito, que conviveu perto com quem salva, quem liberta, quem perdoa, que olhou ele negando e ao invés de expulsar, olhou como quem disse: eu te disse que isso ia acontecer, mas eu não te julgo, eu te perdoo, porque ele falou que ele não veio para julgar, ele veio para trazer para perto, ele não veio para julgar. Gente, em nome de Jesus, a gente precisa crer que a oração pode muito seus efeitos. Lá em Tiago 1, para finalizarmos. Está escrito assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Deus quer responder oração sincera e com fé. Ele quer, porque Ele diz, Ele não fará justiça a quem clama de dia e de noite. Ele está esperando, inclusive. Porque senão Jesus não falava isso para os discípulos, falaria? Só que a onda do mar, você já viu que ela não passa de um limite? A maré pode estar alta como for, os moradores praeiros ali da praia sabem que chega no limite e ela volta. Ela vai, vem, chega até aqui, ela vai embora. A maré está alta, há um limite. E ele fala que quem duvida há um limite. Pode até balançar, pode até ser uma onda grande, mas não vai sair do lugar. Essa fé que rompe o invisível, o sobrenatural, o impossível. É isso que Deus requer de nós. Porque Ele deu tudo para que nós crescêssemos. Que Ele é fiel e justo para cumprir tudo o que prometeu, segundo o poder que opera em nós. Que Deus nos ajude a confiar nele, a confiar no caráter dele, a confiar na bondade dele e a colocar o recurso de oração. Nós temos aí o mês de outubro para fazer isso, para ativar. Eu tenho orado a Deus que nunca mais essa igreja viva diferente do que vai acontecer daqui para frente. Que a oração seja algo intencional, algo vivo, eficaz, seja algo diferente, que a gente saia para um novo tempo. Que cada um de nós possa chegar ao Santo dos Santos para acessar o Deus Santo, 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 por conta do sacrifício de Jesus. Que quando a gente se dobrar de joelhos e tudo vier à cabeça, a gente persista. A gente saia dessa zona de bagunça, que é a zona da onda que vem até um ponto, e vá para a zona sobrenatural, onde a gente vai descendo as águas, indo até o ponto que a água toma conta da gente. E que a gente está vivendo sobrenatural na oração, que a gente até dá risada com Jesus, que a gente até ouve Ele de uma forma clara, que a gente não fala nada também, mas que a gente se derrama diante da graça dele, mas que a gente vive o sobrenatural de Deus através da oração. Que a gente possa viver intensamente a vida com Cristo. Pai, muito obrigada, porque a sua palavra é viva e eficaz. É ela que faz transformação. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Obrigada por ouvir as palavras do Senhor através de vidas de pessoas como Jesus, que nos dá exemplo, nos ensina. Pessoas como Pedro, que conviveu com o Senhor de forma direta. Histórias vividas, eu não conheci Mano Acesa, não faço ideia quem foi ele, mas o Senhor conheceu particularmente ele e todos que estavam em volta. Muito obrigada, porque o Senhor nos dá a revelação da tua palavra, o Senhor nos dirige o que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, o Senhor fala do seu jeito ao teu povo. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor complete aquilo que precisa ser completado no coração de cada um de nós. E que a gente entre nesse Santo dos Santos, entendendo, assim como Isaías, que a gente precisa se reconhecer como pecador. Miserável homem que sou. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a te amar acima de todas as coisas. Nos leva para esse intenso viver. E que nada mais verdadeiramente importa no seu Senhor. Em nome de Jesus.